Olá, tudo bem? Aqui é Karina Montalvani falando. Eu sou dentista, ortodontista, e esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre como o novo coronavírus pode afetar nós dentistas na parte econômica. Eu sei que muita gente está com medo, receoso, e claro, com razão, de como que esse fechamento de consultórios, a gente está impedido de atender pacientes consultas eletivas, como que isso pode impactar economicamente os nossos consultórios. E, bom, a resposta não é simples, eu acredito que para a gente traçar aí um plano, uma meta, uma estratégia para trabalhar nesse tempo, nesse período de crise, a gente deve imaginar 3 cenários. Acho que é a maneira mais fácil de encarar isso. Um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. O que seria isso? Um cenário otimista, que seria o ideal, que todo mundo gostaria, é que tudo isso passasse muito rápido e que essa crise não afetasse de maneira significativamente a economia do nosso país e, consequentemente, o nosso consultório. Então, o que seria isso? É uma crise que duraria, vamos supor, esse mês de abril, ainda de fechamento, mas que logo em maio a gente conseguisse retomar as nossas atividades de uma maneira já mais próxima do normal, do trivial. Então, isso seria o ideal e acredito que pouco impacto teria sobre as nossas finanças, sobre o número de pacientes, número de tratamentos. Mas uma previsão realista é que isso não aconteça. A gente pode ter sim um impacto mais denso sobre a economia, que é o que está acontecendo no mundo. Quando a gente olha para o mundo, a gente começa a ver isso. Nós temos colegas dentistas na Alemanha, na Holanda, enfim, outros países, Estados Unidos, que já nos falam que o impacto econômico lá está acontecendo de uma maneira bem significativa. Muitas pessoas perdendo seu emprego. Então, quando isso acontece, inevitavelmente impacta em nós dentistas. Em 2 formas. Uma, porque a gente não pode trabalhar, nós somos impedidos de trabalhar, abrir os consultórios. Segundo, que quando esse paciente retoma, quando a gente tem a oportunidade de abrir o consultório, o paciente não volta automaticamente. Ou se ele volta às vezes consumindo tratamentos mais baratos, fazendo só o trivial, e não um tratamento maior, por exemplo. Então, isso acaba impactando, sim, o nosso ganho, o nosso faturamento, o nosso lucro. E um cenário bem pessimista é um cenário em que aqui no Brasil a economia fosse bem prejudicada a ponto de a gente ter aí consequências graves na economia e que isso impacte no nosso dia a dia, ao ponto em que para voltar a gente demore um tempo bom ainda para retomar do ponto que a gente estava antes. Então, o que é o plano de ação? A gente precisa fazer um plano de ação no momento de crise. Como os nossos países, os governantes estão fazendo um plano de guerra, a gente precisa também fazer um plano para o nosso consultório. E o que a gente precisa saber? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma planilha, para quem não tem ainda, precisa construir uma planilha com todos os gastos do consultório. Então, assim, você vai fazer uma planilha do mês que nós estamos até o fim do ano, com tudo que você tem para pagar. Então, os gastos fixos e os variáveis. Então, o que entra aí? Tudo. Aluguel, luz, água, telefone, internet, TV a cabo se tem, os funcionários, os encargos, os impostos, tudo que você tem. O que é variável? Laboratório, por exemplo, é variável. Compra numa dental é variável. Então, você vai colocar ali todos os seus gastos fixos e variáveis por mês, Tipo uma planilha de Excel mesmo. E vai fazer isso até dezembro. Mapeia todos os seus gastos. Depois que você mapeou os seus gastos, você vai cortar ao máximo eles. Então, você vai ver tudo que você tem, que você pode tirar e ficar sem, pelo menos por um tempo, e vai fazer isso. Você vai cortar ao máximo os seus gastos por mês. Isso vai te ajudar a reduzir os seus gastos e passar por esse período de uma maneira mais tranquila. Então, que gastos são esses? Por exemplo, seu consultório está fechado, você não precisa de internet. Corta. Então, assim, tudo que você puder cortar, eu não vou ter, por enquanto, lixo contaminado, tá tudo fechado.
então não recolhe por enquanto. Ah, não, eu vou ter porque eu estou tendendo urgência, enfim. Então você mantém, você vai ter que dobrar. Então você renegocia, olha, eu não estou produzindo mais a mesma quantidade, tem como a gente pagar menos? Né? Liga para o aluguel, olha, eu estou enfrentando essa dificuldade, vamos renegociar? Tem como pagar menos durante esses meses? Então tudo é negociável, né? Você tem que pegar os seus fornecedores, lista seus fornecedores e começa a ligar para todos eles e ver o que pode ser feito. Outra coisa é listar os seus ganhos, o que vai entrar. Então, se você tem tratamento que foi parcelado no cheque, que foi parcelado no cartão de crédito, enfim, você vê tudo que vai entrar para você mês a mês. E aí você vai fazendo esse balanço, o que vai entrar, o que vai sair. E aí você vai tomando as decisões necessárias com o plano de ação para cada mês. Porque aí você vai ter ciência de, se essa crise durar só 2 meses, ótimo. Só esses 2 meses eu vou precisar fazer isso, depois eu volto ao normal. Não, vai durar 4 meses, então por 4 meses eu preciso seguir esse meu plano de ação. Não, até o fim do ano ficou complicado, enfim, mas você já traçou uma meta, você já sabe exatamente quanto você vai gastar, você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então fica muito mais claro e muito mais fácil para enfrentar essa crise. E o que a gente pode fazer nesse tempo para facilitar, além de observar as finanças, né? A gente precisa nos tornar melhores gestores, né? Com certeza, acho que essa crise ela está servindo para nos mostrar que a odontologia não é só atendimento, vai muito além disso. Então, vai para os setores de marketing, vendas, de gestão financeira, de compras, de tudo, gestão de pessoas. Então, nós precisamos nos tornar gestores melhores. Então, vamos estudar. Né? Vamos estudar com quem conhece, vamos estudar gestão, vamos estudar finanças, vamos estudar marketing, vamos desenvolver habilidades de comunicação com o nosso paciente, vamos manter comunicação com o nosso paciente, né? Podemos ainda aumentar nossos conhecimentos técnicos, né? Na nossa área, com tanto de live sendo produzidas, com tanto de curso que a gente tem online, até congressos online. Então, é um momento de ficar em casa, de estudar, de rever casos, de interagir com os nossos pacientes, de estudar marketing, começar a fazer um marketing adequado, de rever as nossas finanças e trabalhar bem enxuto, com o menor valor que você conseguir para manter a sua clínica de pé. É esse valor que você vai trabalhar no período que a gente ficar nessa crise. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso perfil, acesse o nosso site, nosso blog, Empreendedor Dentista. Lá tem uma série de textos super interessantes, inclusive tem um texto super completo sobre o coronavírus, sobre a doença Covid-19, como você pode fazer para enfrentar essa doença, essa crise. Tem também lá partes técnicas, né, do Covid, como você vai fazer o atendimento, como que é o fluxo de atendimento desses pacientes. Então corre lá, não esquece de ler o nosso texto e comentar lá. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.